É possível ser santo? Qual a necessidade e a possibilidade de termos uma vida santa? Como entender a santificação posicional, a santificação real e a santificação futura? E o processo de santificação que em sua natureza se divide em duas perspectivas. A primeira, instantânea, e a segunda, progressiva. Mas é possível ser santo? Seria através do sangue de Jesus, da palavra de Deus, do Espírito Santo? O que a Bíblia diz? Hebreus 12:14, uma referência, nos relata: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Fique conosco até o final desse vídeo e vamos esclarecer e aprofundar com mais detalhes em todos os tópicos dessa lição. Forte abraço. Graça e paz no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindo a mais uma pré-aula das lições da CPAD para este terceiro trimestre, nesta temática abençoadora, a razão da nossa fé. Assim cremos, assim vivemos. O comentarista, pastor Ezequias Soares. Texto áureo, 1 de Pedro 1 e verso 15. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Para essa feita, a lição de número 9, a necessidade de termos uma vida santa. A verdade prática é também um dos pontos do nosso cremos na declaração de fé, que diz: cremos na necessidade e na possibilidade de termos uma vida santa e irrepreensível por obra do Espírito Santo, que nos capacita a viver como fiéis testemunha de Jesus Cristo. A leitura diária nos traz subsídios em versículos para consubstanciarmos o tema da lição. O profano é aquele que lida com coisas sagradas como se fossem banais. Levítico 10:10. Santo é a separação daquilo que é de uso comum. Êxodo 26:33. Deus é santo. Levítico 19:2. O sangue de Cristo nos santifica. Hebreus 9:14. Deus nos chamou para a santificação. 1 Pedro 1:16. E Hebreus 12:14. Segui a paz e a santificação com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. São subsídios da leitura diária semanal desta lição. Então, o objetivo geral desta lição é conscientizar os cristãos a respeito da necessidade e da possibilidade de termos uma vida santa diante de Deus e da sociedade. Objetivos específicos: conceituar santidade, mostrar a necessidade de termos uma vida santa e, por fim, apontar para a possibilidade de termos uma vida santa. Na interação, temos um ponto aqui muito importante, onde o comentarista nos informa do processo de santificação, onde ele, em sua natureza, se divide em duas perspectivas. A primeira é instantânea, pois no exato momento em que o pecador se arrepende dos seus pecados, Cristo Jesus
o justifica, regenera, tornando-o santo. Isto é, a pessoa passa a pertencer exclusivamente a Cristo. A segunda perspectiva no processo da santificação é progressiva, pois enquanto vivermos neste mundo, o nosso corpo mortal não foi redimido, transformado e glorificado. E por isso precisamos, dia após dia, estar diante de Jesus, buscando a Deus, consagrando a nossa vida para o Espírito Santo sobrepujar a natureza má da nossa carne. A palavra de Deus nos mostra que fomos chamados para ser santos em toda a esfera da nossa vida. É a referência do nosso texto áureo, mas como é santo aquele que vos chamou, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Ou seja, no convívio familiar, no convívio conjugal, social, profissional e secular. Deus nos sonda, Ele nos vê e Ele acompanha de forma progressiva o nosso processo de santificação. A introdução: quando o pecador se arrepende e aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele é justificado pelo sangue de Jesus. Ninguém intentará acusações contra os escolhidos de Deus, contra aqueles que são justificados pelo Senhor após a sua confissão de fé. Ele é justificado, perdoado pelo sangue de Jesus. Aí se dá a regeneração. Ele é regenerado, ou seja, ele é gerado novamente pelo sangue, pela palavra, pela água, pelo Espírito Santo. Ele nasce de novo e ele é santificado. O Espírito Santo, de imediato, já habita nele. É o primeiro batismo que ele recebe, a posse do Espírito Santo em sua nova natureza, e é adotado na família de Deus. A santificação é especialidade do Espírito Santo. É instantânea, mas ao mesmo tempo progressiva, pois esse processo continua na vida do crente. A presente lição pretende explicar a necessidade e a possibilidade de uma vida santa. Primeiro tópico, definindo os termos. Primeiro ponto, a santidade de Deus. Essa santidade é absoluta, pois Deus é santo em seu caráter e essência. A santidade é a característica fundamental de Deus. Ele é singular por causa da sua majestade infinita e também em virtude de se tratar de um ser totalmente distinto, separado em pureza de suas criaturas. Esta santidade é a plenitude gloriosa da excelência moral de Deus, que existe nele e nele se originou, não tendo sido derivado de ninguém. Pois a Bíblia diz, 1 Samuel 2:2, não há santo como o Senhor. Deus é santo. Esse primeiro tópico tem uma característica conceitual e define o termo santo, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o termo Kadash, santidade, coisa santa, santuário. No Novo Testamento, angiasmos, traduzido, que quer dizer santificação, separação, o estado resultante da conduta que convém àqueles que são
separados. A santificação é, pois, o estado predeterminado por Deus para os cristãos, no qual Ele, pela graça, os chama e no qual eles começam o curso cristão e assim o buscam. Ponto 3. Exclusividade. Diz que qualquer coisa, objeto ou pessoa que é consagrada, separada, dedicada a Deus, significa que pertence a Ele, ou seja, com exclusividade. O que é sagrado não pode ter uso comum. O azeite da unção e o incenso do santuário não podia ter outro uso. O sagrado deve ser tratado como tal. Os antigos hebreus levavam a santidade a sério. Todos esses rituais de consagração são representações visuais de verdades espirituais reveladas no Novo Testamento. Então, vimos aqui, neste primeiro tópico, a definição do termo, no ponto 1, a santidade de Deus, o significado e esta exclusividade. Que Deus nos dê graça para lidar com aquilo que é sagrado de forma sagrada e não banalizar aquilo que é sagrado, tornando profano. Que Deus nos guarde e orienta como que nós estamos lidando com o sagrado em toda a nossa maneira de viver, dentro do conceito cristão, dentro dos princípios cristãos, no nosso convívio social, no nosso convívio eclesiástico e nas nossas liturgias. O que nós estamos apresentando a Deus, mediante uma vida santa, que nós possamos entender as definições destes termos na nossa vida prática, no nosso convívio secular, no nosso convívio eclesiástico, exercendo de verdade a santidade para com Deus e sendo exclusivamente peculiar propriedade de Deus em todas as nossas ações, pensamentos e interações sociais, eclesiásticas e principalmente na nossa liturgia, para que o Senhor possa receber a nossa verdadeira adoração em espírito e em verdade, sendo santo como Ele é santo. Segundo tópico, a necessidade de termos uma vida santa. Ponto 1, Israel. Israel também teve o apelo à santidade, para que aquela nação se purificasse e mantesse distante da idolatria, da prostituição e de outras práticas pecaminosas. Embora que, nesse plano divino, a nação de Israel falhou. Embora que Deus tenha realizado o êxodo, constituído Israel como nação, e da tribo de Judá alguns remanescentes, e de outras tribos, não foi o avanço pleno que Deus tinha por objetivo através da nação de Israel. Mas o projeto primeiro era que aquela nação fosse santa como o Deus de Israel também é santo. E Deus escolheu Israel para ser a sua propriedade particular, dentre todos os povos, reino sacerdotal e povo santo. Êxodo 19, 5 e 6 diz: então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. O estilo de vida
dos israelitas devia estar de acordo com a santidade do seu Deus. Santo sereis, porque eu, o Senhor, sou santo. Levíticos 19 e verso 2. Essa santidade exigida era mais do que natural, porque Deus é santo. Levítico 11 e 44. E os israelitas foram, entre aspas, separados, ou seja, retirados dentre os povos para Deus. Vimos aqui o primeiro ponto em relação ao chamado de Israel para uma vida santa, embora que não teve um avanço na sua plenitude, mas o processo divino para alguns remanescentes do Antigo Testamento teve o seu objetivo, que gerou procedimentos maravilhosos aqui no Novo Testamento. Ponto 2. A igreja, ou seja, a necessidade da igreja ter uma vida santa. Os 3 propósitos de Deus com Israel são os mesmos para a igreja. 1 Pedro 2 e 9 relata estes propósitos. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Assim como os israelitas foram chamados por Deus e separados para o seu serviço, agora nós, a Igreja de Cristo, os dispenseiros da sua graça e dos seus mistérios, somos chamados como sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Desde os tempos antigos, a idolatria e a prostituição sempre caminharam juntos, perseguindo essa nação no processo de santificação. Devido a isso, precisamos estar atento, vigiando, orando e combatendo esses desafios para a igreja atual, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vós abstenhais da prostituição. 1 Tessalonicenses 4 e 3. Devemos fugir da prostituição e também da idolatria. 1 Coríntios 6 e 18, 10 e 14. Ponto 3. Uma exigência natural. Essa exigência é mais do que natural, porque Deus é santo. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: eu sou santo. 1 Pedro 1, 15 e 16. Da mesma maneira como Deus escolheu e santificou o povo de Israel para viver em santidade, assim também o Senhor Jesus nos chamou para viver uma vida santa. Israel precisava viver longe das práticas imorais dos cananeus. Nós, da mesma forma, devemos saber nos abster da prostituição. A necessidade é real, é latente. A Igreja de Cristo deve priorizar o reino de Deus e os ensinamentos apostólicos em todas as suas doutrinas para aprimoramento e desenvoltura de um caráter frutífero, santo, em toda a nossa maneira de viver, para que nós possamos, nesse processo gradativo, atingirmos a estatura de um varão perfeito, para que o Espírito Santo
possa sentir em nós essa separação, essa exclusividade no processo de santificação, para nós ver a Cristo e sermos arrebatados para o céu. Terceiro tópico, a possibilidade de termos uma vida santa. No tópico anterior, falamos da necessidade. E aqui eu abro um parênteses entre a necessidade e possibilidade. A necessidade é imediata, é urgente, é imprescindível. Agora, a possibilidade de termos uma vida santa depende de mim e de você. Ela é condicional à minha ação humana, ao meu livre-arbítrio e à minha interação com a palavra de Deus, com o Espírito Santo e com essa salvação que me alcançou, com essa graça que me alcançou. Como eu vou usar a liberdade dessa graça sem cometer libertinagem no meu processo de santificação? Então depende sim do meu posicionamento, da manutenção espiritual, de orar, vigiar e buscar ao Senhor, mortificando as obras da carne e despertando em mim as virtudes do fruto do Espírito, para que essa natureza do processo de santificação possa progredir, avançar, até chegar à estatura de um varão perfeito, achado assim por Deus, pelo Espírito Santo, conceito fundamental de santidade, para que eu possa vir a morar com Cristo e ser luz na terra, sal na terra. Por isso, eu considero esse terceiro tópico, a possibilidade de termos uma vida santa, um tópico essencial e que pode ser explorado numa interação com os alunos, com a classe, de forma mais dinâmica, longa, para que haja um entendimento tanto na teoria e que eles possam aplicar isso na prática. Primeiro ponto, a santificação posicional. Depende-se de um posicionamento. É o primeiro aspecto da salvação, também chamado de a salvação passada ou instantânea. É posicional por quê? Porque acontece uma mudança no ser humano, de pecador para santificado em Cristo. Repito, de pecador para santificado em Cristo. É a santificação que ocorre quando o pecador recebe, pela fé, em sua confissão: Senhor, perdoa os meus pecados, eu creio em Ti, eu creio que Tu és o Filho de Deus, purifica-me dos meus pecados, escreve meu nome no livro da vida. Assim ele recebe a santificação pela fé. Após a sua confissão, ele recebe a Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Aqui vimos a salvação posicional na santificação, isto é, instantânea, mas é também o começo de uma vida progressiva de santificação. Todos nós, salvos em Jesus, somos santos, e é assim que somos reconhecidos no Novo Testamento. Vamos à Bíblia Sagrada? Atos 9 e 13. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E o verso 32 diz assim:
E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também os santos que habitavam em Lida. Então, percebemos aqui que era assim, chamados de santos, os cristãos daquela época, e isso não mudou. E é dessa maneira que o apóstolo Paulo se dirige aos crentes em suas epístolas. A base da santificação é o sacrifício de Jesus, mas ela é obra do Deus Trino e Uno, por ocasião da conversão do pecador a Cristo. Aqui vimos a santificação posicional, no momento da confissão de fé, onde ele recebe por fé e por ceder ao Espírito Santo, ao convencimento, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ponto 2. A santificação real. É conhecida como a santificação presente. Ela é progressiva. Provérbios 4:18. A cada dia avançamos em santidade. Vamos ver também o que diz o texto? 2 Coríntios 3:18. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito Santo. Observe que havia crentes carnais na igreja de Coríntios, 1 Coríntios 3:3. E mesmo assim, eles são considerados, entre aspas, santos. Por isso precisamos de crescimento espiritual. Acabamos de nascer espiritualmente, um novo cristão. Precisamos do crescimento espiritual. De igual modo, o apóstolo Pedro exorta a santificação, aos mesmos que ele antes chama santos. Isso é possível porque somos nascidos de Deus e o Espírito Santo está em nós e habita em nós para realizar com vigor, com autoridade, através do sangue, através da palavra de Deus, através do Espírito Santo, essa manutenção espiritual para a nossa santificação plena, para o arrebatamento da igreja. E eu vejo aqui um ponto interessante: a santificação real, ela é um processo progressivo, contínuo. Tempo de cristãos, status eclesiástico, cargo dentro de igreja, não santifica, não salva ninguém. Eu tenho 15 anos de crente, santificação real. Eu tenho 40 anos de crente, santificação real. Eu sou diácono, eu sou presbítero, eu sou pastor, eu presido, eu tenho campus, eu sou da convenção, eu sou filiado à convenção. Santificação real é a santificação progressiva. Se o Senhor Jesus voltar hoje de forma coletiva e individual, o que ele vai sondar na minha vida é se eu estou seguindo a sua palavra e de verdade se estou vivendo uma vida santa. Só assim eu vou alcançar a minha redenção, através de uma vida santa e irrepreensível, pois o Senhor, ele nos chamou para a santificação. E eu não posso usar da liberdade e da graça da minha salvação para cometer libertinagem e atrapalhar, aniquilar, manchar o processo de santificação. Que Deus nos guarde e que temos força, renúncia,
mortificando as concupiscências dos olhos da carne nesse processo da santificação real, da santificação presente, contínua e progressiva para a glória de Deus e a nossa redenção. Ponto 3, santificação futura. É o terceiro aspecto da santificação, também conhecido como glorificação. Vamos ver o texto em referência? Filipenses, capítulo 3, versos 10 ao 12. Para conhecê-lo e a virtude da ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se, de alguma maneira, eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que eu fui também preso por Cristo. Paulo almeja a ressurreição para o processo da glorificação, para estar com Cristo, através de um corpo glorificado, um corpo glorioso. Ou seja, na ressurreição seremos completos, isto é, extensivo à santificação, quando o Senhor Jesus declara que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, corpo glorificado. É nessa ocasião que veremos a Deus como Ele é. Essa é a nossa esperança futura, a santificação futura, corpo glorificado, a nossa redenção, para que nós possamos ver o Senhor como Ele é. Ponto 4. É possível ser santo? Sim, é possível. E deve ser o desejo de todo cristão, se parecer com Jesus e ter uma vida santa, assim como o Mestre teve. Pela sua infinita graça, Deus concede vida santa a todos os pecadores, desde que, olha o interessante, desde que eles se arrependam e confessam o nome de Jesus. Romanos 10, 9 ao 10. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Então, sim, é possível ser santo, desde que o pecador se arrependa e confesse o nome do Senhor Jesus. E aquele que confessa e deixa o pecado alcança a misericórdia, a graça, o favor divino, o favor imerecido. Agora, aquele que encobre as suas transgressões, ele nunca vai prosperar. Assim, nessa possibilidade de ser santo, e é possível, sim, ser santo, Deus disponibiliza 3 meios para a santificação. Preste bem atenção. Deus disponibiliza 3 meios para a santificação. Se houver essa interação com esses 3 meios, com esses 3 caminhos que me ajuda nas minhas fraquezas, nas minhas falhas, nas minhas quedas,
eu sim vou conseguir fechar as brechas, moldar o meu caráter, assimilar os meus erros, aprender com os meus erros e frutificar as virtudes do fruto do Espírito, com mais amor, com mais paciência, com mais equilíbrio, temperança, alegria, longanimidade, domínio próprio, bondade, assim por diante. Assim eu vou conseguir manter firme de forma progressiva, avançando para conquistar a minha salvação através desse processo de santificação. E os três meios são o sangue de Jesus, o Espírito Santo e a palavra de Deus. Assim, Deus disponibilizou os três meios para a santificação. Olha que coisa maravilhosa, olha que graça, olha que presente, o sangue de Jesus. E por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Hebreus 13 e 12. Um outro meio, o Espírito Santo, que a sua essência, a sua natureza é santo. E ele é o especialista, nós já falamos aqui, o Espírito Santo é o especialista nesse processo de santificação posicional e real, para que nós possamos cada vez mais estar firmes, convictos e fundamentados na nossa fé. 2 Tessalonicenses 2 e 13. O Espírito Santo nos ajuda em nossa santificação. E o terceiro meio, a própria palavra de Deus. O Senhor nos forneceu todos os recursos necessários para uma vida santa e separada do mundanismo. Aqui eu vejo a tríade ou a trindade de Deus, através da palavra do Criador, da palavra de Deus, o Antigo, o Novo Testamento, através do sangue de Jesus, da morte expiatória do Filho na cruz do Calvário e também do Espírito Santo nesse processo de santificação. Amados professores, alunos, coordenadores, ouvintes deste canal, é possível sim ser santo através do sangue de Jesus, do Espírito Santo e da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo enfatiza isso em Romanos 12, 1 ao 2, onde ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentais os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Enfim, chegamos à conclusão dessa lição de número 9, uma necessidade de termos uma vida santa. E concluindo e também recapitulando, o primeiro tópico, o nosso chamado para ser santo, isto é, afastar-se de tudo aquilo que é pecaminoso, está baseado na santidade de Deus. O tópico 2, da mesma forma que Deus chamou a nação de Israel para ser santa, ele também separou a igreja de Cristo, a voz de Deus aqui na terra, que somos nós, a igreja, para viver em santidade. E por fim, o terceiro tópico, um dos mais importantes, na minha opinião, a santificação tem uma perspectiva passada, presente e futura,
destacando a suficiência do sacrifício de Cristo nesse processo de santificação. A conclusão: o nosso dever não consiste apenas em afastar do pecado e de toda forma de paganismo, mas também de combatê-los com pregações do Evangelho e com a nossa maneira de viver o testemunho cristão, assim como fizeram os primeiros cristãos. Dê testemunho da verdadeira vida cristã, do verdadeiro cristão santificado pela palavra, pelo Espírito Santo, pelo sangue de Jesus. Pois o cristianismo é a única religião do planeta que tem o Espírito Santo, ou seja, que tem o especialista na santificação, no convencimento do pecador para a justiça e o juízo de Deus. É Ele quem nos capacita a viver em santidade e vencer as tentações. Somos privilegiados porque temos Jesus e o Espírito Santo nesse processo de santificação. Um forte abraço, muito obrigado pela sua interação e por ter ficado até o final dessa pré-aula. Continue orando por nós, que Deus abençoe a sua igreja, o seu ministério, a sua classe, toda a estrutura pedagógica da Escola Bíblica Dominical. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sino para que você possa receber semanalmente as pré-aulas das lições da Escola Bíblica Dominical. Um forte abraço e até a próxima pré-aula, querendo Deus. Deus vos abençoe.